Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de algoritmos e programação de computadores. Então nas próximas duas videoaulas nós iremos finalizar o conteúdo básico de programação com esse tópico que é extremamente importante, que são as estruturas de repetição. Bom, as estruturas ou laços de repetição, também chamadas de loops, são uma parte muito importante da programação, da construção de algoritmos. Porque a quase todo tempo nós precisamos processar um conjunto de dados de forma repetitiva. Ou seja, nós precisamos expressar um padrão de comportamento que o algoritmo deve realizar várias vezes. Ou seja, um comportamento que se repete várias vezes. Pense no seguinte exemplo para ficar mais claro. Nós estamos implementando um sistema que gerencia um conjunto de funcionários de uma empresa. E uma das funções que são demandadas pelos usuários, pelos donos da empresa, é dar um aumento de salário para os funcionários, para todos os funcionários. Digamos, por exemplo, um aumento de 5%. Então, para que esse procedimento seja realizado, eu tenho que expressar um comportamento que deve se repetir para todos os funcionários que estão armazenados no meu banco de dados, que é o quê? Recuperar o salário daquele funcionário, calcular quanto representa 5% daquele salário que ele já tem, pegar esse valor que foi referente aos 5% e adicionar o salário que já existe, armazenando novamente no banco de dados. Ou seja, eu tenho várias instruções aí que devem se repetir para cada uma das entradas, para cada um dos funcionários que eu tenho na minha lista. Então, esse tipo de processamento, ele precisa ser implementado nos nossos algoritmos e isso é feito através dos laços de repetição ou loops. Então, como eu já disse, essas estruturas de repetição são bastante frequentes na programação e em Python os loops que a gente tem possibilidade de codificar são implementados com o laço do tipo for e o laço do tipo while. Então essas duas próximas videoaulas, essa que estou gravando agora e a próxima, vão ser para falar desses dois tipos de comandos. Agora vamos falar do laço for. Então esse tipo de laço for é um laço que tem um número fixo e pré-determinado de repetições. Então durante a execução nós já sabemos de antemão a quantidade de vezes que um determinado procedimento deve se repetir. Então, tipicamente, esse número de repetições está atrelado a alguma variável que a gente chama de variável de iteração. E esse incremento nessa variável de iteração é automático. Vamos ver como é isso na prática para ficar bem claro. Então, a estrutura do laço de repetição for é da seguinte forma. Eu vou ter a instrução for. Eu utilizo uma variável de iteração, nesse caso eu chamei de count. Essa variável é igual a qualquer variável que nós declaramos no código. E eu tenho que dizer qual o range, ou seja, qual o limiar que essa variável de iteração vai iterar. Ou seja, qual o início, qual o valor inicial de iteração e qual o valor final de iteração. E nós explicitamos isso através da instrução range. E aí sempre lembrando dos dois pontos, para dizer que inicializa-se um bloco de comandos depois do for. Veja um exemplo. Eu preciso imprimir na tela todos os números que começam em 0 e terminam em 100. Ou seja, todos os valores inteiros de 0 até 100. Para isso, como eu estruturo esse bloco de instruções? Ora, para, for, n foi a variável de iteração que eu declarei. A variável n ela vai iterar no range, no limiar de 0, vai começar em 0 e vai terminar em 101. Opa, mas não seria de 0 a 100, por que 101? Porque o range ele explicita o intervalo fechado, começando em 0, e o intervalo aberto, terminando em 101. Ou seja, esse range vai variar de 0 até 101 menos 1, de 0 a 100. E aí dentro desse bloco de comandos eu só tenho uma instrução, e ela está representada por esse espaçamento aqui, essa indentação, que diz o seguinte, olha, para n variando de 0 a 100, imprima n. Somente isso. Vamos ver como é que o processador executa essas instruções na prática. Então, o que é que acontece quando o processador lê essas instruções? Ele vê o seguinte, olha, eu tenho um laço aqui com a variável n, então eu vou lá e declaro essa variável n, que varia no intervalo de 0, ou seja, ela começa em 0, eu já atribuo um valor 0 para ela na memória. E ele vai variar de 0 até 101 menos 1, ou seja, até 100. E aí eu imprimo n na tela. Então, como n começa em 0,
o valor que vai ser impresso na tela é 0. E aí, como eu disse, a iteração dessa variável n, ela é automática. Toda vez que o laço for se repetir, ela é incrementada. Nesse caso, em 1. Então, era 0, virou 1, eu venho para cá. N agora é 1. 1 é menor que 101? Sim. Então, eu vou lá e imprimo o valor de n, que é 1. Incrementa a variável, voltei para cá. N agora é 2. 2 é menor que 101? Sim. Então, eu vou lá e imprimo o valor que está em n, que é 2. E aí, volto a iteração, incrementando o n. N agora é 3. 3 é menor que 101? Sim. Então, eu vou lá e imprimo 3. Incremento. E eu vou fazendo isso até que eu chegue em 100. Então, eu vou lá. N agora é 100. 100 é menor que 101? Sim. Então, eu vou lá, imprimo 100 na tela, volto para cá e incremento o n. N agora é 101. 101 é menor que 101? Não. 101 é igual a 101. Como isso aqui não é verdadeiro, então eu não entro mais no bloco for e nada vai ser impresso na tela, finalizando a execução. Tentem replicar esse código aí e vejam o que acontece. Vejam um segundo exemplo para que fique bem claro para a gente. Eu quero agora um algoritmo que precisa somar todos os números de 0 a 100. Ou seja, eu quero somar 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, até 100. Como é que eu posso fazer isso? Veja, nesse caso, eu vou precisar de uma variável aqui que guarde o valor de soma, que inicialmente começa em 0. E eu vou dizer o seguinte, olha, para n no range de... Opa! Por que eu usei apenas 101 aqui? Apenas o final, não disse o início. Porque no Python, quando ele vê essa instrução range, com apenas um parâmetro aqui nos parênteses, ele vai identificar que, por default, por padrão, vai começar em 0. O range começa em 0 e termina em 101. Então, se você vai ter um laço que começa em 0, você não precisa definir isso no Python, porque ele já vai saber a priori que começa em 0. Então, se você definir apenas um valor aqui, ele vai identificar que começa em 0 e termina nesse valor menos 1. E aí, o que é que acontece? O n vai de 0 até 100, né? Intervalo aberto. E eu vou fazer o quê? O que é que eu tenho que repetir? Olha, eu vou pegar o valor de n, vou adicionar a variável soma e vou guardar isso novamente em soma. E assim que eu fizer isso, eu já imprimo na tela esse valor. Ou seja, para que eu possa ir imprimindo ao longo das iterações o valor atual de soma. Vejam como isso acontece quando o processador tenta executar essas instruções. Então, inicialmente, o que é que acontece? O processador lê a primeira linha, diz, olha, eu preciso criar uma variável soma que recebe o valor 0. Então, eu vou lá, pego um espaço de memória qualquer, chamei de soma, coloquei o valor 0 lá. Segunda linha diz o seguinte, olha, para n, então já criei uma variável n, no range de 0, isso é default, então eu já guardei o valor 0 aqui e isso vai variar até 101. E aí, toda vez que esse bloco for repetido, eu tenho que executar essas duas instruções. Vejam que as duas estão com indentação, então essas duas instruções estão dentro do bloco for. Beleza, então eu vou lá, n é 0 e eu tenho que ir até 100, ou seja, até 101 menos 1. Então o que é que eu faço? Eu vou lá, qual a primeira instrução dentro do bloco? A primeira instrução diz o seguinte, olha, recupere o valor que está em soma. Que valor que está em soma? 0. Mais o valor que está em n, que também é 0. 0 mais 0 dá 0. Pego esse valor, guardo na variável soma e vou lá e imprimo o valor que está em soma, que é 0. Vou lá e imprimo isso na tela. Beleza. Quando eu realizo essa execução, eu volto para cá, por isso que é um laço, volto para cá e automaticamente o n já é incrementado. N agora é 1, vejam aqui na memória. Então eu verifico. 1 é menor que 101? Sim. Então eu executo o que está dentro do bloco for. E o que é que ele diz nesse bloco? Olha, pega o valor que está em soma, que atualmente é 0. Pega o valor que está em n, que atualmente é 1. Então faça 0 mais 1 é quanto? 1. Pegue esse valor e salve novamente na variável soma. Então eu vou lá, atualizei o valor em soma e agora eu faço o quê? Imprima o valor que está em soma. Qual é o valor que está em soma? 1. Vou lá e imprimo isso na tela. Faço a repetição do laço, volto para cá. E agora eu verifico, né? O n foi incrementado automaticamente, era 1, virou 2. Eu verifico, 2 é menor que 101? E a resposta é sim. Então eu executo o bloco. E o bloco diz o quê?
Pega o valor que está em soma, que atualmente é 1. Pega o valor que está em n, que atualmente é 2. 2, 1 mais 2 dá 3. Pega esse valor, guarde na variável soma. Guardei aqui e agora faço o quê? Imprima na tela o valor que está em soma. Qual é o valor que está em soma? 3. Eu vou lá e imprimo 3 na tela. Volto à execução do laço. E automaticamente eu incremento o valor de n, que agora é 3. Então, 3 é menor que 101? Sim. Então, eu executo o que está dentro do bloco. E o que está dentro do bloco diz o seguinte, olha, pega o valor que está em soma, que é 3. Pega o valor que está em n, que também é 3. 3 mais 3, 6. Pegue esse valor, 6, guarde na variável soma e imprima isso na tela. Então, o valor que está em soma é 6, eu imprimo 6 na tela. Volto à execução incrementando n. Isso vai se repetir até que eu chegue no limite desse range. Então, n agora é 100. Digamos que eu já fui executando várias vezes, n agora é 100. O valor que está em soma já está em 4.950. Eu verifico. 100 é menor que 101? Sim. Então, pegue o valor que está em soma, que é 4.950. Pegue o valor que está em n, que é 100. Execute a soma. Isso dá 5.050. Pegue esse valor, armazene em soma, depois imprima o valor que está em soma, que é 5.050. Imprima isso na tela, volte à execução incrementando o n. O n agora é 101. E aí vem, 101 é menor que 101? Não, eles são iguais. Então, nesse caso, eu não executo mais o que está dentro do bloco. E aí eu finalizo a execução sem imprimir mais nada. E esse foi o estágio final da minha memória, certo? Se eu tivesse colocado esse print fora do laço, ou seja, na mesma indentação aqui do for, eu só imprimi uma única vez. E eu imprimiria que resultado? 5.050. Tentem fazer isso aí, tentem replicar esse código. Vejam mais um exemplo, pessoal. Agora eu quero imprimir os números pares que estão entre 0 e 100. Veja que o exemplo é um pouquinho diferente. Eu não quero imprimir todos os valores entre 0 e 100. Eu quero imprimir apenas os números que são pares. E esse exemplo é para mostrar um outro recurso interessante do for, que é o seguinte. Nós vimos nos exemplos anteriores que o n, né, a variável de iteração que nós utilizamos, pode ter qualquer nome, aqui nós chamamos de n, ela vai iterando de 1 em 1. O n era 0, depois se tornou 1, depois 2, enfim. Eu posso, em alguns casos, querer que essa variável ela itere em valores diferentes de 1. Por exemplo, se eu quero imprimir só os números pares, é só eu ir pulando. Eu imprimo 0, depois 2, depois 4, depois 6 e assim sucessivamente. Ou seja, o meu n ele não tem que iterar de 1 em 1. Nesse caso, ele tem que iterar de 2 em 2. Como é que eu faço para dizer isso para o Python? Eu posso dizer o seguinte, olha, e nesse caso o n vai começar em 0 e aí eu tenho que, quando eu quero dizer qual vai ser o passo de iteração, eu tenho que usar todos os parâmetros, porque senão o Python não vai saber o que é que se refere a cada um deles. Então eu tenho que dizer que o n começa em 0, o n termina em 101, menos 1, intervalo aberto, e a iteração vai ser passo 2, ou seja, a variável de iteração ela vai iterar de 2 em 2. Certo? Então, você tem que colocar nessa ordem, porque o Python espera que, se você usou 3 argumentos aqui no range, o primeiro é quando começa o n, o segundo é quando termina, e o terceiro vai ser o passo de iteração. E aí, nesse caso, é assim que vai ser executado. O n começa em 0, atribuo o valor 0 aqui. 0 é menor que 101? Sim. Então, entro no bloco, imprimo o valor 0. E aí eu volto para cá, para a execução, automaticamente incrementando o valor de n em 2. Se n era 0, n virou 2. E eu vou lá, 2 é menor que 101? Sim. Imprimo 2, incremento, e agora o n que era 2 virou 4. 4 é menor que 101? Sim. Então eu imprimo o valor de n, que é 4, e aí eu automaticamente incremento em 2 e volto para a execução. N agora é 6. 6 é menor que 101? Sim. Então, eu imprimo 6 e vou fazendo isso até que eu ultrapasse o limiar. Por exemplo, digamos que agora N é 100. Né? Eu fui repetindo essa execução, N chegou em 100. 100 é menor que 101? Sim. Então, imprima o valor 100 e incremente automaticamente em 2. Voltei para cá. N agora é 102.
102 é menor que 101? Não. Então, neste caso, eu não entro mais nesse bloco e eu finalizo a execução sem imprimir esse valor. Uma outra forma de implementar o laço for, pessoal, é manipulando os elementos que estão em uma coleção, em uma lista. E isso facilita muito porque, na maioria dos casos, quando estamos implementando laços do tipo for, a gente quer, na verdade, manipular os elementos que estão em uma lista. Então, a gente tem o Python ele fornece uma construção para o for que facilita muito essa manipulação dessa lista. Por exemplo, digamos que eu tenho uma lista de números inteiros e eu quero imprimir os elementos que estão nessa lista. Como é que eu posso fazer isso? Vejam aqui. Eu vou usar essa estrutura for um determinado elemento, né? Aqui uma variável que eu posso dar qualquer nome, aqui eu chamei de ln, in lista, né? E aí aqui é o nome da lista que você está utilizando. E essa estrutura diz o que? Olha, para cada elemento, para cada valor que está dentro dessa lista, e aí é o nome da lista que você deu, faça alguma coisa que vai estar depois dos dois pontos, ou seja, que vai estar dentro do bloco. Por exemplo, para imprimir os elementos dessa lista, eu posso criar uma lista aqui, eu chamei de lista num. E aí eu coloquei dentro dessa lista esses valores, essa é a forma de se criar uma lista. Então, eu criei um nome, eu dou um nome como se fosse uma variável qualquer, e aí para atribuição eu coloco entre colchetes vários elementos separados por vírgula para dizer quais são os elementos que estão nessa lista. Isso serve para criar uma lista de números inteiros, de números com ponto flutuante, de strings. É só eu colocar entre colchetes os valores que eu quero colocar naquela lista, né, da forma como eu quiser. E aí eu digo, olha, para cada n, né, eu posso dar qualquer nome para essa variável, in lista num, que é a lista que eu acabei de criar aqui, imprima os valores dessa lista. Como é que funciona, né? Como é que o processador interpreta e executa essas instruções? Basicamente da seguinte forma. Na primeira linha, o processador viu o seguinte, olha, eu preciso criar uma variável chamada lista num e atribuir a ela valores que estão entre colchetes, ou seja, opa, isso é uma lista. Então, vou reservar um conjunto de espaços de memória para guardar os valores dessa lista. E aí, cada um desses espaços de memória, ele vai ser numerado, né? Cada espaço de memória vai ser numerado com a posição, né, que aquele espaço de memória representa na lista. Sempre começando em 0 a contagem. E aí eu vejo, olha, na posição 0 dessa lista, eu vou guardar o valor 2. Na posição 1, eu vou guardar o valor 3. Na posição 2, eu vou guardar o valor 4. Na posição 3, o valor 5. Na posição 4, o valor 6. E na posição 5, o valor 7. Quando eu li essa instrução aqui, foi isso aqui que eu executei na memória, o processador. Na segunda linha, eu tenho um laço for que diz, olha, para cada n, ou seja, n vai ser a variável de iteração aqui, e aí eu reservei um espaço de memória com o nome n, nessa lista. Ou seja, n vai iterar entre os valores dessa lista. E aí eu vou fazer o quê? Quem é o primeiro valor que está na lista? É o valor que está na posição 0, que é quem? 2. Peguei esse valor 2 e já guardei na variável n. Para cada um desses valores que está na lista, imprima o valor. Nesse caso, quem está na lista é 2, eu vou lá e imprimo 2. Quando eu voltar o laço aqui, eu já atualizo o meu n com o próximo valor da lista, que agora é o valor que está na posição 1, que é 3. Então, n recebe 3 e aí eu imprimo o 3 aqui, volto à execução. O n era o primeiro valor, agora o valor na posição 1, melhor dizendo, agora o n vai ser o valor que está na posição 2, que é o 4. Então, n recebe o valor 4, imprime o valor de n é 4 e assim sucessivamente. Né? Quando eu voltar ao laço, o n agora vai receber o valor que está na posição 3 da lista num, que é o 5. Vou lá e imprimo 5 na tela. Isso vai se repetir para todos os elementos dessa lista. Quando chegar ao final, automaticamente o processador já sabe que eu tenho que parar a execução aqui. Então agora a vez de vocês. Tentem fazer aí um código utilizando o for que soma os elementos que estão em uma lista de inteiros. Cria uma lista de inteiros e você tem que imprimir na tela a soma de todos os elementos que estão nessa lista. Pausem o vídeo, tentem fazer. E a forma de fazer isso, né, uma das formas de se fazer isso é a seguinte. Eu criei aqui a minha lista de números, coloquei os mesmos números do exemplo anterior, criei uma variável soma que começa com o valor 0.
E aí eu fiz o seguinte, olha, para cada elemento nessa lista, faça o quê? Pegue esse elemento, adicione a soma que eu já tenho, guarde isso no valor, na variável soma, e ao final, apenas ao final, você vai imprimir a soma total. Para não imprimir a cada iteração, aqui eu coloquei só para imprimir o resultado final. Como é que isso vai ser lido? Guardo a lista na memória, soma recebe 0. E aí para cada n na lista, n começa em 2. 2 mais 0 dá 2, guardo isso em soma. Volto para cá, o n que era 2 agora vira 3. Então, soma é 2 mais 3 dá 5, guardo 5 em soma, volto para cá. O n agora é 4. 4 mais 5, 9, guardo em soma, volto para cá. O n que era 4 agora vira 5 e assim sucessivamente. Quando eu chegar ao final da minha lista, o valor que está armazenado em soma, guarda a soma de todos os valores dessa lista. E aí, quando eu finalizar essa execução, vejam que nenhuma impressão foi feita ainda, porque só tenho essa instrução dentro do bloco for. Ao final, quando eu verificar todos os n's que estão na lista, eu saio desse bloco e executo a próxima execução, que é print soma. E aí o valor que está armazenado em soma vai ser impresso na tela. Eu quero que vocês façam mais esse exemplo aqui, tentem implementar esse outro exemplo aqui. Eu quero que vocês somem apenas os elementos pares que estão em uma lista de inteiros. Então, vocês vão criar uma lista de valores inteiros e aí você vai somar apenas os valores pares, descartando os elementos ímpares. Tentem pensar como esse problema deve ser resolvido, implementem e depois voltem no vídeo. Então, aqui uma possível solução. Eu tenho aqui a minha lista de números, eu tenho aqui a minha variável soma, que recebe o valor 0, e eu vou fazer o seguinte, olha, para cada elemento da minha lista, antes de somar, eu vou fazer o quê? Eu vou verificar se esse número n é par. Lembram como é que a gente faz isso? É só pegar o valor de n, dividir por 2 e pegar o resto dessa divisão. Se essa divisão for exata, significa que o número é par. Ou seja, essa divisão é exata quando o resto da divisão é igual a 0. Então, se o valor é igual a 0, aí eu adiciono ele à minha soma. Se não, eu não preciso fazer nada, então eu não preciso dessa cláusula se não. Então, veja como o interpretador, como o processador vai fazer para executar esse código. Guardei os números da lista na memória, guardei o valor 0 em soma. Para cada n na lista, faça o seguinte, n começa em 2. Se 2 dividido por 2, o resto dessa divisão é igual a 0, então adicione 2 à minha soma. Nesse caso, como é verdade, 2 mais 0 dá 0, eu guardo o valor 0 em soma, volto para cá. Vejam, pessoal, que aqui eu tenho uma indentação e aqui eu tenho duas indentações, ou seja, dois tabs. Por quê? Porque esse if está dentro desse bloco e essa instrução daqui, ela está dentro desse if. Ela só vai ser executada se isso aqui for verdade. Então, essa instrução está dentro desse bloco, eu tenho que ter uma indentação em relação a ele. Ok, voltei para cá, incrementei, n era 2, vira 3. E aí vem para cá. 3 módulo 2, ou seja, o resto da divisão de 3 por 2 é igual a 0? Não. Se não é igual a 0, se isso é falso, eu não executo essa instrução, volto para cá. n agora é 4. E aí eu verifico. 4 módulo 2, o resto da divisão de 4 por 2 é igual a 0? Sim. Então, nesse caso, eu vou executar essa instrução e vou pegar o valor 4 e adicionar a minha soma, que era 2, vira 6. Eu guardo esse valor 6 em soma, volto para cá. Próximo n é 5. 5 módulo 2 é igual a 0? Não. Então, não executo essa instrução, volto para cá. 6. 6 módulo 2 é igual a 0? Sim. Então, eu vou pegar o valor 6, somar com o que eu já tinha em soma e adicionar novamente em soma. Eu vou fazer isso para todos os elementos. No final, eu imprimo o valor que está em soma e eu vou ter a soma de todos os elementos que são pares nessa lista. Então, com isso, nós encerramos o estudo do laço for. No próximo vídeo, nós falaremos sobre o laço while. Nos vemos na próxima aula, no próximo vídeo.